Dia, estimados ouvintes, amigas e amigos da 91.7. Geralmente, no primeiro sábado de cada mês, o nosso programa é inteiramente dedicado a questões de natureza económica e hoje não vamos fugir à regra. Entretanto, tendo havido mexidas significativas do governo nas últimas 48 horas, vamos também falar sobre a vassourada no Ministério do Interior, depois da substituição de dois diretores-gerais de dois importantes órgãos operativos do Ministério do Interior, o SIC, Serviço de Investigação Criminal, e o SME, Serviço de Migração e Estrangeiros, eis que surgiu a já esperada exoneração do então ministro Eugênio César Laborinho e os dois secretários de Estado. E, inesperadamente, o até então governador de Luanda, Manuel Homem, deixa o Palácio da Mutamba para se ocupar do interior. E é substituído por quem? Por aquele que deixou ou vai deixar o Palácio da Praia Morena em Benguela, Luís Nunes, que será substituído por Manuel Nunes Júnior, que esteve numa espécie de defeso durante um ano, antigo Ministro de Estado para a Coordenação Económica. Portanto, essas questões vamos abordá-las na primeiríssima parte do nosso programa, porque, como dissemos, no primeiro sábado de cada mês, o programa é inteiramente dedicado a questões económicas. Vamos analisar a problemática de Angola ter sido novamente incluída na lista cinzenta do GAFI. Vamos perceber bem o que é que isso significa e quais são as implicações. Vamos também ver se estará de volta o FMI. Será que Angola vai voltar a pedir um apoio de assistência técnica e financeira ao Fundo Monetário Internacional? Vamos naturalmente analisar também o Orçamento Geral do Estado para 2025, porque há aí alguns pontos de interrogação que exigem respostas. De onde virão as receitas para financiar um OGE num contexto com 3 novas províncias e mais 162 municípios? O nosso painel vai se compondo. Já está connosco o economista e coordenador do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, Fernandes Wanda. Bom dia, bem-vindo ao Estado da Nação. Bom dia, Alves. Bom dia à sua equipe técnica, que dá suporte ao programa, aos colegas de painel e, claro, aos nossos ouvintes, onde quer que estejam, de preferência em sintonia do Estado da Nação. Sintonia preferencial e totalmente imperdível. Heitor Carvalho, o diretor do Civestec, o Centro de Investigação Económica da Universidade de Lusíada de Angola. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, ouvintes, bom dia Alves Fernandes e bom dia a todos os colegas de painel, para não estar a citar um a um, e também a equipe técnica que está aqui presente. O trio de economistas fica concluído com o jornalista, nosso colega e professor de Economia da Universidade Católica, Carlos Rosado de Carvalho, que está a acomodar-se. Ainda falta também o nosso jurista especialista em políticas públicas, Joaquim Jaime, e hoje virá também, para a abordagem do primeiro tema, que tem a ver com as mexidas do governo, o politólogo Agostinho Cicato. Quem já está e vai dar o pontapé de saída é o jurista José Rodrigues. Está connosco pela segunda vez e há de ficar por muito mais tempo. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Alves Fernandes, bom dia aos convidados, bom dia aos ouvintes do Estado da Nação. Primeira pergunta. Qual será a essência e a dimensão dos problemas que afetam o Ministério do Interior, num contexto em que o contrabando de combustíveis está já a atingir contornos de crime organizado, para não falar do tráfico de pedras preciosas, minerais estratégicos, madeira, e até mesmo o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar falou mesmo em tráfico de seres humanos. Tudo isto provocou essa vassourada no Ministério do Interior. Qual é a sua opinião sobre esta situação? Bom, eu penso que a vulnerabilidade das instituições, e aqui concretamente o Ministério do Interior, elas perduram no tempo. Portanto, esta vulnerabilidade leva a que as instituições, sob sua dependência, acabam por não cumprir com aquele desiderato constitucional e legal, que é efetivamente colocarem-se ao serviço do interesse público. Repare que esta vassourada que acontece no Ministério do Interior, ela já era previsível, até porque nos primórdios do ano de 2019
vários factos relevantes para o interesse público aconteciam, como a questão do tráfico de seres humanos que nos últimos tempos tem estado a apoquentar a segurança pública, embora que o Ministério sempre procurou renunciar à existência desse facto, tratando de forma muito suave a abordagem dessa temática. A verdade é que os cidadãos começaram a sentir os efeitos da insegurança pública e, sobretudo, o cumprimento defeituoso ou deficiente das instituições cuja dependência é do Ministério do Interior. Com as últimas revelações do Ministro de Estado e da Casa de Segurança do Presidente da República, vieram confirmar toda aquela situação que gera reconhecimento de todos nós, da vulnerabilidade das instituições, SIC e SME, a corrupção generalizada e outros males conexos, portanto, a esses fenómenos que acabo de fazer referência. Eu penso que era previsível esta exoneração do Ministro do Interior, mas tivemos a coragem de fazer uma avaliação sobre o seu desempenho. Nós não encontramos sinais de absolutamente nada para o interesse público. Carlos Rosado de Carvalho, bom dia, bem-vindo. No teu Economia Sem Macas desta quinta-feira, comentaste em primeira mão todas essas mexidas. É um dado de que falaste, que é a instabilidade governativa. Em 7 anos de consulado do presidente João Lourenço, tivemos ou temos 6 governadores de Luanda. Houve Adriano Mendes de Carvalho, o falecido Lúter Rascova, Joana Lina, Ana Paula de Carvalho, Manuel Homem e agora Luís Nunes. Como é que é possível governar com uma média de um ano e meio para governar esta megalópole chamada Luanda? Bom dia, Alves, bom dia, ouvintes, bom dia, colega espanhol. Pois, eu acho que não é bom para as instituições haver tantas mudanças e, sobretudo, ao nível de topo. E aqui nós temos o 8 ou 80, não é? Há ministros que se perpetuam no governo e governadores durante muito tempo. Não vamos citá-los para não dar má sorte. Depois, são estas alterações. Eu confesso, eu não consigo... Acho que foi o Reginaldo Silva, a uma certa altura, disse que tínhamos que recorrer ao ocultismo para interpretar as alterações no governo. Mas Charles Bopoati está disponível. Aproveito para esclarecer aqui uma coisa, não sei se tu lembras, e tu não me corrigiste. Depois, eu disse que o Manuel Homem era civil, não é? Oficialmente é civil. Ele não é militar, é civil. É o engenheiro informático, é civil, não tem nenhum grau militar. Pois, mas nem é reformado do exército ou da polícia, portanto é civil. É civil. Pronto, então está esclarecido. Meio esclarecido. Então esclarece o Mas Carlos Rosado de Carvalho, onde é que queres chegar? Ao fim não, aquilo eu não entendo muito de... Enfim, já tenho a economia e tivemos o orçamento esta semana, que já vamos falar do orçamento também. Suficientemente... mas o que nós temos a ver é que e tu estás-me a perguntar sobre o governador, mas eu atrevo-me, embora não seja a minha praia, a falar sobre um bocadinho sobre as mudanças. O que se diz é que foi tomado pelos serviços de segurança do Estado, não é? O Ministério do Interior e estas pastas, Direção-Geral... Há uma informação que nós tínhamos passados aqui, foi oficial, acho, não sei se foi do início deste ano, de 2024 ou do ano passado, em que há uma determinação presidencial, não sei se foi decreto ou despacho, em que o Serviço de Inteligência e Segurança Militar, o SISM, passaria a ter a incumbência de superintender ou fiscalizar o Ministério do Interior. Isso foi público, nós falamos aqui no SEMAC, no Estado da Nação. Sim, eu agora tenho a ideia de se ter feito naquela altura... No fundo é a militarização da polícia, é isso? Eu não sei se é a militarização da polícia ou o rigor da monitorização por causa de alguns buracos que serão mais fundos do que se pensa, ou do que se pensava. Isso era outra coisa que eu queria dizer. Eu também disse que, enfim, que de alguma maneira, face aos rumores que existiam, que se calhar a mudança era previsível, mas a verdade, aos Fernandes, é que há outros setores e outras pessoas, é que se diz uma data de coisas e eles são uma espécie de inamovíveis, não é? Não, mas a especificidade e a delicadeza do Ministério do Interior, veja, o controle das fronteiras, a segurança pública, a investigação criminal, são áreas de importância capital para qualquer Estado. Alves, vê a importância
do Tribunal Supremo, não é? O Heitor está a abanar a cabeça. Carlos, não queres dar uma brecha para o Heitor? O grande problema é que nós, em vez de termos instituições civis para a segurança pública, estamos cada vez mais a militarizar e a estatizar, a tornar um órgão de defesa do Estado aquilo que é um órgão de defesa dos cidadãos. A Polícia Nacional é um órgão de apoio social. Não é um órgão do Estado no sentido de defender o Estado. É para a defesa dos cidadãos. É igual à saúde e à educação. Enquanto nós tivermos uma Polícia Nacional que, em vez de se dedicar à segurança pública, absolutamente mais nada, com quadros civis, com pessoal civil, mas, Heitor, posso... regido por leis civis e não militares. Deixa-me só fazer uma pergunta. Deixa-me só terminar. Sim. Que se dedique à segurança pública, em vez de estarmos cada vez mais a meter, misturar a defesa do Estado com a defesa dos cidadãos. Claro que vai prevalecer a defesa do Estado. E não me venham dizer que o Estado são os cidadãos. Não são. O Estado são os cidadãos organizados em poder. É o poder sobre os cidadãos. É assim, por muito que seja democrático, qualquer Estado, de qualquer país. E, portanto, o que nós estamos a fazer é aumentar o domínio do Estado sobre os cidadãos. E isto é a razão dos nossos problemas todos. Do contrabando e destas coisas todas. A pergunta que eu quero fazer, estou a dirigir-me ao Heitor, mas os demais convidados também poderão pronunciar-se, tem a ver com o facto de, na Primeira República, portanto, durante a vigência dos primeiros 16 anos do Partido Único, as fronteiras eram protegidas pelas Forças Armadas Angolanas. Tínhamos a TGFA, as Tropas de Guarda Fronteira de Angola. Agora, é a Polícia de Guarda Fronteira, é uma instituição da polícia especializada para a proteção das fronteiras. A pergunta que eu faço ao Heitor é o seguinte: sendo uma instituição paramilitar, poderemos considerá-la como sendo civil? Eu a Guarda Fronteira, eu sou militar, portanto, eu prezo muito a defesa do Estado. Reformado, sim, oficial prezo reformado. muito a defesa nacional, não tenho dúvidas. Agora, cada coisa no seu lado, como se costuma dizer, cada sim, macaco no seu galho. Mas como é que encaramos a Polícia de Guarda-Fronteiras? Guarda-Fronteiras é um órgão de defesa do Estado angolano. É um importantíssimo órgão de defesa do Estado angolano. Mas não devia estar na polícia? Não tem nada que ser civil, tem que ser militar. Agora, a Polícia de Defesa dos Cidadãos, Segurança Pública, tem que ser defesa dos cidadãos. Civil. Faz parte da defesa civil. Mas civil, eu não estou a entender. Civil com porrete e a pistola é civil? Não, é civil, sim. É para proteger os cidadãos dos bandidos. Não, é para proteger os cidadãos dos bandidos. Tem que ser armada, uma coisa é civil armado. E alguns dos bandidos estão no Estado. Civil armado para defender os cidadãos dos bandidos. Não é como a Guarda-Fronteira. A Guarda-Fronteira está lá para defender o Estado angolano. É importantíssimo. Isto abre... O que eu estou a dizer dizer as Forças Armadas estão cá para defender o Estado angolano. Isto abre uma velha maca. O Zé Rodrigues lembra-se disso e os demais também devem lembrar-se. É a maca da tutela da investigação criminal. Perfeitamente. Se deve ficar no interior ou se deve passar para a justiça, como é em outros países, nomeadamente em Portugal. Portanto, é um debate interminável. Esse debate aqui em Angola tem quase 40 anos e nunca se chegou a uma conclusão. Infelizmente, este debate assenta muito na perspectiva da conveniência política. Se reparar, a lei de bases da Polícia Nacional estabelece, concordo aqui com o professor Heitor, estabelece que a missão da polícia, a defesa das instituições do Estado democrático e de direito e a proteção dos direitos, das liberdades e das garantias. Quer dizer que a missão da polícia não é somente para defender aquilo que é o interesse e as instituições do Estado,
mas também para zelar para a proteção destes bens jurídicos tutelados, como a liberdade de expressão, o direito de manifestação, a liberdade de opinião e outros direitos de matriz constitucional que são objeto de proteção jurídica, da qual a polícia se obriga a proteger o exercício destes direitos. Mas Como não é só, deixa-me só. Desculpa, é só para corrigir aqui uma coisa. É isso e também a defesa contra os bandidos. Contra quem rouba, a defesa do cidadão viola, contra os cidadãos bandidos. Só a diferença é que deve separar-se aquela parte de defesa das instituições deve sair da polícia. E ter órgãos próprios de defesa das instituições. É preciso uma polícia de defesa das instituições, sim senhor. Mas a polícia de segurança pública, que faz segurança pública, tem que ser destinada exclusivamente à defesa dos cidadãos perante as agressões aos direitos dos cidadãos, ao direito de propriedade, ao direito à vida, ao direito à integridade física, a todos esses direitos. Meus caros, vamos voltar às mexidas, porque é verdade que o foco está no interior e pela sua importância e as especificidades todas. Vamos voltar às mexidas, porque, parecendo que não, as duas principais províncias de Angola, com o maior peso económico deste país, sofreram mudanças, foram alvo de mudanças, né? Luanda e Benguela. Talvez esta questão sirva para introduzir o Luanda na conversa, não é? Luanda absorve... Deixa-me só concluir o raciocínio do coisa. Quando eu estava a dizer que eu pessoalmente tendo a seguir aqui aquilo que o Heitor teve a dizer, acho que devem ser civis, enfim. Naturalmente, nós temos especificidades que outros países não têm, mas estamos em paz, etc. Eu tendo a preferir que, mesmo ao nível dos ministros, que sejam civis a comandar a polícia, que seja um civil a comandar que seja um ministro da Defesa, e, portanto, era por isso que eu dizia e que realçava que tínhamos um civil no Ministério do Interior. Pois, disse isto não sem mágoas. Pelo menos agora ponho um civil entre aspas, não é? E isso também não é só militarizar, mas eu não sei como é que se diz, mas é securitizar. Securitizar todos estes órgãos. E isso é preocupante. O perfil destas pessoas é um perfil de defesa das instituições do Estado e do Estado. Não do cidadão. É diferente de um perfil de defesa dos direitos dos cidadãos. São perfis diferentes, ambos importantíssimos. Eu não sei. Estou a tirar a importância ao outro. Mas tem que ser diferentes. Estas mudanças que foram feitas agora, nós assistimos também em 2010, quando foi nomeado Sebastião Martins para ministro do Interior, que era um quadro sénior do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, e acumulava em simultâneo com o cargo de diretor do SINS. Repare que neste período que nós verificamos mais violência policial sobre os cidadãos que exerciam os seus direitos, é neste período também que nós assistimos, portanto, o célebre processo Caçule e Camuling, em que 2 pessoas foram vítimas por assassinato de agentes do Estado. Está a fazer confusão. Caçule e Camuling, Isaías Caçule e Alves Camuling, foram mortos, foram assassinados no processo em 2014. É dentro do período de Sebastião Martins. 2014. Mas neste momento nós voltamos a ver que a forma como as peças foram Mas qual é a analogia com o momento atual? Não, é para quebrarmos aqui a ideia de que o controlo destes órgãos por via de altos funcionários da Segurança Nacional vai garantir uma maior eficiência e eficácia naquilo que são as ações desses órgãos. Mas não é verdade. Desculpa só, o Carlos disse isso da quinta-feira no Semacas, que é o seguinte: todo o histórico, eu lembro bem que foram os ministros do interior da República de Angola, da República Popular de Angola e da República de Angola. Conheci-os a todos, ou conheço-os a todos. É tempo de mudar. Portanto, sempre foram militares. E o Carlos disse na quinta-feira: será que temos pela primeira vez um civil à frente do interior? Portanto, digamos que a observação do Zé Rodrigues é oportuna e é racional e verdadeira, mas nunca foi diferente na história de Angola. Os Ministérios da Defesa Nacional e do Interior sempre foram dirigidos por militares ou oficiais de inteligência. Perfeito. Fazendo aqui esta analogia, é que... Mas há algo de mal nisso? Como disse o Heitor Carvalho, subscrevo o que disse o Heitor. Sim, eu subscrevo o que disse o professor Heitor, mas para agregar o que estava frisando é que
Estas duas instituições, SMM e SIC, ao serem hoje, passarem sob custódia de altos funcionários do Serviço de Informação e Segurança do Estado, não vai mudar o figurino. No meu entendimento, deviam passar por um processo de refundação. A refundação implicaria desde a mudança da denominação, desde os fundamentos, ou seja, e trazer ali os fundamentos da reconstrução dessas instituições, torná-las republicanas e, sobretudo, colocá-las ao serviço do interesse público. Vamos Porque se nós fizermos uma avaliação, também o fim do mandato dessas pessoas, a avaliação é sempre negativa. Vamos ouvir também. Deixa-me só fazer uma correção. O Anda ainda não falou, já estamos a 30 minutos quase. É que eu admito que uma pessoa mude de lugar. Quer dizer, uma pessoa, porque foi do SINS, não quer dizer que não possa passar a ser diretor da Polícia Nacional. Tem é que mudar a cabeça. A cabeça, em vez de estar na defesa do Estado... A cabeça, isto é, a mentalidade, não é? A maneira de pensar. Quer dizer, em vez de estar na mentalidade na defesa do Estado, tem que estar na defesa dos cidadãos. E é isso que me preocupa, é ter uma polícia que esteja completamente e totalmente focada na defesa dos cidadãos. Totalmente focada. Para quê? Para que não haja insegurança nos cidadãos, para que não haja insegurança nas empresas, para que as empresas e os cidadãos não tenham que andar a contratar empresas privadas de segurança. É isso que me preocupa. E para isso têm que se especializar. Fernandes Wanda, as mexidas todas, no interior, obviamente, mas nos dois governos provinciais também, sem esquecer que antes houve as mexidas no SME e no SIC, como é que encarou tudo isso? Ok. Por exemplo, no caso das províncias, falou bem Benguela e Luanda, acima de tudo onde nós vivemos e que alberga grande parte da população da Angola, não deixa de ser preocupantes, mas também mostra uma coisa que muitos analistas têm estado a reclamar. Isso só acontece, essas mexidas constantes, porque as pessoas são indicadas, elas não são eleitas, porque se fossem eleitas, dificilmente... Fernandes Wanda, os ministros não são eleitos, né? Sim, o chefe do governo é que os escolhe, naturalmente. Mas repara, é diferente, porque a província, o ministro não gera uma certa população, e não tem uma população com uma certa expectativa dela, em termos do trabalho, de desempenho. Não gera um território, não é? Isso, um território. Já o governador é diferente. Repara. Mas há um dado interessante, Fernandes Wanda e caros convidados, tanto Manuel Homem, aqui em Luanda, como Luís Nunes, em Benguela, geraram grande empatia na população. Luís Nunes, então, conseguiu, inclusive, despartidarizar um pouco aquela grande Benguela, com factos e nomes conhecidos. Manuel Homem também gerou uma empatia. Manuel Homem inaugurou uma época de diálogo. De diálogo na Quissama, com os camponeses, no bairro Paraíso, até com marginais, limpar aquela eu não quis chegar. Aquela confusão no São Paulo. Quando as pessoas vão gerindo... As pessoas terão boa memória de Manuel Homem. Manuel Homem pareceu-me estar comprometido com uma governação virada para a cidadania. Porque conseguiu incluir as pessoas e, sobretudo, ouvir a comunidade e decidir alinhado com o pensamento da própria comunidade. Esse é um aspecto que temos que reconhecer. Deixa o Wanda concluir o que estava a dizer. Fernandes Wanda. É mesmo nessa senda que o Alves acabou de levantar, que as pessoas estão a fazer uma governação diferente, que depois acabam por ser mexidas. Quer dizer, não há uma certa continuidade do trabalho que está sendo feito. E no caso de Luanda, já parece ser a segunda vez, a terceira vez que isso acontece. Né? A primeira vez de Felipe Memórias, lembramos, foi no tempo de um governador... Aníbal Rocha. Depois o Escova, né, também parece que está fazendo... A Escova deixou saudades também. Desmontar a grua do Prenda, acabou a escola Angola e Cuba no Cazenga. E agora temos um terceiro... Quer dizer, isto é muita propaganda. Propaganda ou não, Carlos? São pessoas que estavam a tentar fazer as coisas de forma diferente. Carlos, há um ponto com o qual tu concordas, naturalmente. Eu fiz questão de recordar o teu Semagas de quinta-feira. Deixem as pessoas cumprir pelo menos um período racional para concluir a obra. Mas e depois vamos avaliar no final. As coisas boas devem ser reconhecidas e as coisas mais devem ser pontualmente criticadas. E é isso que o Wanda está a enfatizar, de facto. As pessoas estavam a tentar desenvolver um certo trabalho e que agora não vai ter continuidade. Vamos fazer um reset. Okay? Agora, na questão dos órgãos de segurança, digamos assim, do Ministério do Interior, essas mexidas,
Para a gente preparação para esta conversa, tentei olhar mais ou menos os indicadores da Moibrain, que foram agora publicados recentemente e causaram aqui um certo furor. E olhei para apenas no aspecto também meio de vários aspectos, do económico, também meio do aspecto de segurança. E eu olhei para as alterações que foram ocorrendo ao longo de esse relatório tenta olhar a última década, né, 2014, 2013, 2014, 2023. É isso aqui, quase 10 anos. E tentar ver o que andou a mudar. Por exemplo, Angola, de 2014 a 2023, no aspecto de segurança e primado da lei, teve uma melhoria. Saiu de 83, em termos de pontuação, 37,6 para 44,2, que é positivo. Mas no aspecto de... Também houve uma ligeira melhoria no aspecto de violência contra civis, mas muito insignificante. Em 2014, repara, a nossa pontuação era de 82,8, em 2023, quase 10 anos, só passamos para 83,5, só melhoramos 0,7. E qual é esse capítulo? É violência contra civis. Do Estado contra os civis. Sim, do Estado contra os civis. Quer dizer, em 10 anos não houve grande alteração, não houve grande melhoria. Talvez, reconhecendo um pouco o trabalho que o ex-governador, neste caso de Luanda, tenha feito, como sendo aqui os painéis, essa interação com os cidadãos, quem sabe foi isso que motivou a indicação para o Ministério do Interior e promover esse diálogo que ele estava a tentar levar a cabo na província de Luanda. Mas também sabemos que o Estado angolano, existe um livro sobre isso aqui, uma pesquisa feita por uma investigadora também, tem laços com Angola, a Paula Roque, mesmo que é angolana, mas pode ser que tenha outra. Paula Cristina Roque. Ela fala sobre... A filha da Fátima Roque, da Fátima Horácio Roque. Roque. Ela tem um livro publicado em que ela fala sobre como é que o Estado angolano está altamente securitizado. Então, é isto aqui que nós precisamos tratar. Okay? Tratar de dessecuritizar, quer dizer, remover a presença excessiva de elementos ligados aos órgãos de defesa e segurança nas várias instituições, nos vários órgãos do Estado, que, como disse bem o Heitor, poderiam ser eminentemente civis. Esta questão é interessante, na medida em que temos um Estado demasiado securitizado, esta palavra vai entrar para o meu léxico, que eu nunca tinha usado antes, mas, paradoxalmente, temos as fronteiras altamente vulneráveis, a economia, vou roubar uma palavra do Carlos Rosado de Carvalho, esfrangalhada, e mais, há um dado de que não falei na introdução ao programa, que é o facto de mercadores, negociantes estrangeiros, desfilarem em Luanda, em Angola, mandarem no mercado angolano com total impunidade, num país que aposta da produção nacional, mas que tem um lobby da importação que quase que subjuga os próprios programas do governo. Portanto, como é que... Calma, meu caro Zé Rodrigues. Como é que vocês veem essa questão? Há demasiada militarização. Há demasiada securitização. Mas, paradoxalmente, as nossas fronteiras são altamente vulneráveis. Alfrandes, O Heitor levantou a mão primeiro. Desculpa. Eu vou voltar um bocadinho para a economia. Ainda há pouco tempo, 3 pessoas ganharam um Nobel da Economia. Por referirem que há uma coisa importantíssima na vida das sociedades, que são as instituições. Eu concordo plenamente com algumas das ideias do Nobel, algumas não, mas sobretudo acho que o Nobel não era merecido, porque ele é um bocado uma cópia de uma coisa que já existia há muito tempo e que não foi citada, não é? De uma teoria que existe há muito tempo e não foi citada. Mas, de qualquer modo, o que lá está dito é verdade. O que é, concretamente? As instituições. Ou seja, o importante não são as pessoas, o importante são as instituições. É ter um governador de província eleito, é ter uma polícia dedicada exclusivamente à proteção dos direitos dos cidadãos, e depois ter, noutra vertente, a polícia de defesa das instituições do Estado e da soberania nacional, do território nacional, etc. Quando se confundem estas duas coisas, começa os militares são bons a defender de forma simples contra quem ataca, não é? Não são muito bons
a fazerem de polícias. Não Fernando, somos bons a fazer de polícia. Não fomos educados para isso. E portanto, deixem os militares fazerem o seu trabalho. Fala por experiência própria. Deixem os militares fazerem o seu trabalho. O seu trabalho é defender as fronteiras, mas defendê-las não contra os contrabandistas, é defender. Claro, também tem ação sobre os contrabandistas e importantíssima. Mas, digamos que o compreender de como funcionam as coisas tem que estar nas mãos de quem saiba este tipo de atividades, de quem saiba fazer este tipo de atividades que são próprias. Portanto, vamos reforçar as instituições e vamos dar às instituições aquilo que é a sua função. A Polícia de Segurança Pública e o SIC têm, que são instituições importantíssimas na defesa dos direitos dos cidadãos, têm que ser especializados e têm que dedicar-se exclusivamente a isso. Não pode estar misturado tudo, que na mistura, claro que há confusão e claro que há permissibilidade. Meus senhores, os ingleses dizem the future belongs to God. O futuro a Deus pertence. Vamos esperar pelo desempenho dos recém-nomeados, vamos desejar-lhes êxitos das suas funções. Para terminar essa questão, a análise das mexidas do governo, eu toquei numa questão que... Eu estava a responder. Não. Uma questão económica. Não é todos os dias que temos o privilégio de ter 3 conceituados economistas no estúdio. Nenhuma outra rádio consegue fazer isso. É mesmo só a MFM. Heitor Carvalho, Carlos Rosado de Carvalho, Fernando João, é um luxo. Do ponto de vista económico, o Carlos Rosado de Carvalho, o Zé, depois pegas o que ias dizer para também agregar esta questão que eu estou a colocar. Do ponto de vista económico, Benguela tem a particularidade de estar no foco das atenções, até porque tem o corredor de Lobito, vem aí a Missa Biden, agora vai trazer também o Olaf Scholz, além da Giorgia Meloni da Itália, além da Ursula von der Leyen. Do ponto de vista económico, essas medidas, essas mexidas, aos olhos dos investidores, qual poderá ser o impacto? Pois é o que eu te estou a dizer. Eu acho que esta instabilidade governativa não é boa para o país, não é? E depois é também a lógica das mudanças que a gente não consegue entender, não é? Porque... Mas Manuel Nunes Júnior, um economista, desempenhou várias funções, foi Ministro de Estado para a Coordenação Económica, não estará, digamos, talhado para pegar naquele porta-aviões que se chama Benguela? Eu não gostaria de entrar por aí na fulanização, não é? No sentido de estar mais ou menos... Quer dizer, eu acho que quando, enfim, o ministro Manuel Nunes Júnior, e é por isso que eu não entendo muito as mudanças, eu acho que é uma despromoção. Eu sinceramente acho que é uma despromoção para quem foi ministro de Estado e da Coordenação Económica ir dirigir uma província como ministro das Finanças. Sabe? Quer dizer, eu dava o exemplo, eu acho que, sabes que nas equipas de futebol ou do desporto existe um plantel, não é? E portanto o treinador só conta com aqueles jogadores, mudou de posição e depois tem, às vezes nessas equipas, nesses plantéis são valorizados os polivalentes, não é? Que jogam à defesa, à avançada, de médio, mas não é com o presidente João Lourenço, sempre foi assim. Existe um plantel que vai e que serve para todas as coisas. Eu também acho que... Não será a confiança política também? Alves, se é confiança política, a substituição de Manuel Nunes Júnior ao fim de 6 meses, 7 meses de governação, não foi isso que aconteceu, não é? As eleições foram em 2022... renovou a confiança em Manuel Nunes Júnior, mas 6 ou 7 meses depois, não é? Sim, em junho, em junho do ano passado. De outubro para junho, não é? Saiu, portanto, não sei qual é francamente, eu não me meto por aí no sentido de saber qual é o critério. E sobre estas coisas nós nas províncias, nós valorizamos sobretudo, às vezes, aquilo que se vê, não é? Que fez jardins, que arranjou as estradas, que não sei o quê. Nós temos aqui um problema em Angola que é o seguinte, nós não conseguimos avaliar os resultados porque nós não temos dados das províncias. Eu não sei qual é o contributo de Benguela para a economia angolana. E isto inibe-nos de fazer avaliações sobre aquilo que as pessoas fazem. Eu lembro-me, em 2008, eu não digo, tu que tens uma memória de elefante, sabrás disso melhor que eu. Lembras-te do Ambo, quando esteve lá com a Soma?
Aquilo estava bonito, não te lembras? Estava, e na altura eu vivia no Quando Bango e ia ao AMBA algumas vezes. Quer dizer, é isso que nós valorizamos. Nós avaliamos as pessoas pela simpatia. Tu estavas a falar do São Paulo. Alves Fernandes, tu passa ali, eu quando vou para a Católica, passo sempre ali no Golfo 2. E aquilo é uma vergonha. Desculpa lá, quer dizer, onde é isso que nós temos que fazer? Existe o Manuel Homem tinha um plano para erradicar com estas vendas ambulantes todas. Mas tu achas que erradicou alguma coisa? Além de São Paulo, tu passas aqui e quando venho para casa aqui também na Sonangol, no pé da Alé, é quase todos os sítios é a mesma coisa. Portanto, o que eu estou a dizer é que nós não temos condições de avaliação. Luís Nunes. E no caso de Luís Nunes, nós temos que dizer isso, não é? Luís Nunes, e por isso é que eu defendo a declaração de património, Luís Nunes é identificado como sendo Dom Mata Paulo, não é? O Mata Paulo fez N obras em... Sempre foi empresário até ascender na política, não é? Justamente. E, portanto, eu não sei, quer dizer, se isto é propriamente uma coisa... Sim, mas Trump positiva. também é empresário e foi presidente da América. Quer Sim, voltar a ser agora. Então, eu acho, mas o facto dos outros fazerem não quer dizer que a gente faça... Nós devemos copiar os bons exemplos, não é os maus exemplos. E, portanto, eu destacaria fundamentalmente esta questão desta instabilidade. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa que fica... O Manuel Homem ficou quanto tempo na província? 2022, fez 2 anos agora. Fez 2 anos agora. Em outubro. Pois, Foi o que ficou mais tempo. Dos 6, Adriano Mendes Carvalho, Lúcia Rascova, Joana Lina, Ana Paula de Carvalho, ele foi o que fez mais tempo. E o que nós esperaríamos... Os outros ficaram menos de 18 meses. Mas estás a ver, se fez um bom trabalho, ou estava a fazer um bom trabalho em Luanda, o melhor era deixá-lo cá, não é? Foi o que disse o Zé Rodrigues. Deixá-lo em para concluir Luanda, o bom para trabalho. concluir o bom trabalho. Luís Nunes estava a fazer um bom trabalho em Benguela também, supostamente, então deixá-lo lá para concluir o bom trabalho. Nós vamos interromper bons trabalhos em duas províncias que, como tu disseste, são fundamentais para o país. Um minuto para cada um para concluirmos as mexidas, porque vamos pegar na economia mesmo, de facto. Alves, eu penso que um dos meus problemas que padece a nossa sociedade é efetivamente a interferência partidária na governação. E muitas vezes, quando um governo ou um governador está a fazer as opções, as que mais se adequam para responder os desafios da sociedade, sofre interferências por via das ordens superiores e que acabam por desvirtuar, portanto, o sentido que o governador estava a seguir. Eu senti isso no governo Manuel Homem. Manuel Homem sentou um conjunto de reformas na administração do Estado, quebrou-se com aquele formalismo que havia para ter acesso a um administrador, levavam 45 dias. Na governação do Manuel Homem começamos a sentir uma diferença, porque conseguimos aceder rapidamente às administrações municipais com audiência e sem cumprimento daquele formalismo burocrático e administrativo. E até com questões sensíveis. Sim, a venda de terrenos, que era praticamente um pandemónio, não acabou. Mas talvez nem vá acabar, mas muita coisa mudou. E eu penso que o Manuel Homem devia se manter nesta posição, porque poderia-se efetivamente consolidar a agenda da boa governação. Mas me parece que, infelizmente, a interferência acaba por constrangir aqueles que pretendem rumar o país para uma mudança. Há quem diga que os presidentes ou os chefes de governo têm uma visão mais ampla e periférica. De quem está na cidade alta vê uma Angola, talvez de forma mais abrangente do que nós estamos aqui em baixo. Heitor Carvalho, o último minuto parece a questão das mexidas. Só no meu ponto, é preciso reforçar as instituições. A instituição Polícia Nacional precisa de ser reforçada, precisa de ser separada a tarefa de proteção dos cidadãos das outras tarefas que ainda estão nas mãos da polícia neste momento. É preciso especializar a polícia exclusivamente na proteção dos cidadãos e tirar-lhe todas as outras tarefas, e também é preciso avançar mais rapidamente, muito mais rapidamente, na eleição dos órgãos de governação provincial. Precisamos de governadores eleitos e não nomeados. Heitor, nem temos autarquia, já querem eleger governadores. Fernando Joanda, o último minuto para as mexidas. Vamos correr novamente dos dados aqui da Fundação Ibrahim, por exemplo, ele também olharam na questão da ausência de interferência política. No caso de Angola, em 2014, veja, de 0 a 100. A pontuação de Angola em 2014 foi 12, em 2023, 14. Interferência política. Interferência política, quer dizer, continua a haver muita interferência. Okay? E criminalidade, em 2014 nossa pontuação foi 68, em 2023 62.
quer dizer, que reduzimos a pontuação, quer dizer, a percepção das pessoas é que há muita estabilidade em termos de criminalidade. Aliás, nós abordamos aqui, Carlos, foi aí há 3, 4 semanas, a questão da insegurança, a sensação ou percepção de insegurança. Meus senhores... E por último, deixa-se terminar. Tem razão. Tendo um novo ministro do interior, o que nós defendemos é que tem que haver um órgão civil independente para fiscalizar a ação da polícia. Okay? Isto é necessário porque... Qual seria, neste caso, por exemplo? Não, tem que se constituir esse órgão. Eu acredito que seria algo que os deputados a nível do Parlamento deviam tomar a iniciativa de indicar um órgão... Observatório. Um observatório, qualquer coisa que venha a fiscalizar o trabalho da polícia. O grande problema, e como diz o Heitor, é que as instituições no nosso país não têm o peso que se esperava ou que se espera delas. Repare, na questão do contrabando de combustível, ou de combustíveis, só ganhou o peso que tem, porque aquilo foi dito pela voz do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, um general de Exército reformado, Francisco Pereira Furtado. Porque o Presidente teve que mandatar um general para pôr ordem nos generais, nos comissários e governadores. Mas Alves, isso é porque consequência o observatório de que está a falar o Anda, com civis, teria peso para mandar em generais. Mas isso acontece porque nós não temos instituições republicanas. As nossas instituições são frágeis. E elas são, digamos, geridas na base da confiança política. Porque se fossem elas republicanas, subordinavam-se a 2 princípios fundamentais, que é a constitucionalidade e a legalidade. Mas como elas não são republicanas, fica muito difícil elas produzirem os resultados que se esperam. Wanda, podes concluir. Sim. Esse órgão civil é para fiscalizar, para poder, de uma forma independente, indicar se está a haver melhorias ou não está a haver melhorias, no que toca ao que o Heitor teve aqui a defender. Né? Se a polícia está realmente a defender, ou está para defender os cidadãos ou não. Seria mais nesse sentido. Eu insisti nessa questão porque temos o exemplo da Provedoria de Justiça, a quem ninguém dá valor. Os pobres recorrem à Provedoria, a provedora bate portas, faz telefonemas, dá pareceres e tudo acaba em nada. Meus senhores, Tem autoridade. o que é que significa a lista cinzenta do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional? Vamos começar pelos nossos economistas para nos explicarem que instituições... Eu já falei até aqui no meu programa, pode começar pelo Anda, mas tu é que és o moderador. Falaste no teu programa, agora vais falar no nosso programa, esse é de todos nós. Né? Só um minuto. Que poderes e mecanismos este GAFI tem para escrutinar, classificar, fazer recomendações e monitorar a gestão financeira dos países? Alguém quer dar essa explicação para começar? Wanda? Ou o Carlos, pronto. Eu creio que, quer dizer, o GAFI não manda em ninguém, não é? O GAFI não manda em ninguém. Mas assusta todo mundo, não é polícia, entramos na lista cinzenta e ficamos todos assustados. O GAFI faz recomendações. E essas recomendações podem ou não ser seguidas pelos países. E, portanto, agora aqui a sanção é que nós éramos e começamos por ser em 2010... fizemos na lista negra, porquê? Porque nós não respondíamos, eu lembro-me na altura, foi quando o Massano e o Ricardo foram para o BNA. Eu tive uma conversa com o Ricardo Viegas Abreu naquela altura, e ele dizia, epá, Carlos, nós chegamos aqui e nem respondiam às cartas do GAFI, não ligavam nenhuma. Nós tínhamos aquela ideia de que, epá, nós temos as nossas leis. Se vocês quiserem conformar com as nossas leis, tudo venham para aqui. Se vocês não se querem conformar com as nossas leis, epá, não são bem-vindos. Era essa a filosofia. E fomos para o GAFI e é preciso reconhecer isso. O Dr. Massano e o Dr. Abreu, que pela primeira vez e fizemos um esforço no sentido da integração e de cumprimento das recomendações com a GAFI. Infelizmente, enfim, eu não acho que estejamos como em 2011 ou 2010, não estamos, naturalmente, e sobretudo não estamos num setor que é muito importante, que é o setor financeiro. O setor financeiro terá exatamente, o bancário terá os seus problemas, mas na maior parte deles estão resolvidos. E, portanto, agora nós caímos numa situação complicada, que é, nós tínhamos 2 hipóteses. Foram identificadas as inconformidades, as insuficiências, e nós tínhamos 2 hipóteses. Ou não colaborávamos e íamos para a lista negra,
ou prometíamos colaborar e ficávamos na lista cinzenta, que é o que está a ocorrer. Eu sou da opinião que nós, maior parte das consequências da lista cinzenta, nós já estamos a sentir. E apesar das melhorias todas que houve, nós, por exemplo, em 2015 deixamos de receber os dólares, nós desde essa data que temos muitas dificuldades em ter correspondentes em dólares e, portanto, uma parte das consequências da integração na lista cinzenta nós, de facto, já estamos a sentir. E, como eu disse, as principais, enfim, talvez as principais vulnerabilidades não são no setor bancário, são, por exemplo, ao nível do imobiliário, onde nestas profissões, porque nós no sistema financeiro há mais ou menos, mesmo os supervisores funcionam mais ou menos bem. Temos CMC para a Bolsa, temos Arseg para os seguros, temos Banco Nacional de Angola para os bancos, mas, por exemplo, no setor imobiliário, onde há muita informalidade em Angola, muitas transações em cash, e tu falavas há pouco de quem domina ou de quem, uma parte de quem controla a economia são quem cavalga na economia angolana são estrangeiros. São estrangeiros. E, portanto, estes estrangeiros não querem coisas, os estrangeiros querem dólares, não é? E, portanto, é aí que reside o principal problema. E eu acho, sobretudo, porque, repito, eu acho que as consequências já estavam lá, as pessoas já conheciam Angola, agora o que há é uma formalização de algo que efetivamente estava previsto. E isto é um tiro na reputação do sistema. Mas como é que vocês explicam? Deixa-me só concluir. E, de facto, também um tiro na luta contra a corrupção. Porque nós estamos a falar de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro vem de onde? Em muitos casos da corrupção, vem da criminalidade, mas também em muitos casos vem da corrupção. E, portanto, o que nos disseram e o que nos vêm dizer é que, efetivamente, a luta contra a corrupção vale o que vale e que precisamos de fazer muitos progressos nessa matéria, sobretudo em setores como o imobiliário, setores altamente informais que precisam de... E outra coisa que tem a ver com a corrupção, que é, e que eu também mencionei aqui, que eu acho que é um dos aspectos principais, é toda esta nomenclatura, toda esta elite refugia-se em quê? Em empresas, não é? Nós não temos as pessoas diretamente, digamos, acionistas de empresas, etc. Em muitos casos, o que é que eles fazem? Escondem-se entre as empresas, arranjam testas de ferro, e um dos aspectos que o Gafi justamente refere é a necessidade de nós conhecermos os últimos beneficiários desses interesses. Esse é que eles ainda não dizem divulgarem ao público, mas o que eles dizem e vem chamar a atenção é que nem os supervisores conhecem os últimos beneficiários de algumas empresas. Caso da banca. A pergunta que eu queria colocar é: como é que se explica o facto de o diretor-geral da Unidade de Informação Financeira, Gilberto Capeça, ter dito anteontem que, por um lado, não estamos nada na lista cinzenta e, por outro lado, não é nenhuma penalização nem prejudica o país? Como é que uma autoridade, professor doutor Gilberto Capeça, que eu conheço já há algum tempo, como é que vocês explicam essa alta autoridade do Estado vir a público dizer o que disse? É tal interferência política. Ele não está a pensar como disse bem o seu doutor por aí fora. É apenas isso aqui. Ela é PhD. Sim, mas nesse momento estava nas vestes mais de militante. Mas sabes o que Mas a UIF não é uma organização política. A Unidade de Informação Financeira é política. Mas o que é que acontece? Nós estamos numa lista em que, como é que se chama, de recomendação? Como é que se diz? Não sei o que é rigoroso, controle rigoroso. Não, sobre monitorização do Gafi. Mas o próprio... E isso é conhecida como a lista de monitorização, que é conhecida vulgarmente como a Lista cinzenta. Mas lista isso cinzenta. está no- Tipo, tu tens um crédito, não é? Eu digo que tu tens um quilap. Tu tens um quilap. Não, tu tens um crédito, não é? Mas repara, isso está mesmo no website. Vamos ouvir o Anda. Depois o Heitor. Eu tive de ir para o website do próprio Gafi
Está mesmo assim, está lá mesmo. Ele disse que o nome técnico é conhecido? Ele dá o nome técnico. Tal, na lista de acompanhamento, mas conhecida vulgarmente por lista cinzenta, grey list. Está lá. E está lá o nome de Angola. Está lá o nome de Angola, são palavras Mas que o Gavi está no Fernandes. website do Gavi, é público, qualquer um pode verificar. Então ele não pode estar correto, como eu disse, isso pode ser interferência política. Mas agora, repara uma coisa, Alves, em jeito de preparação para esta conversa aqui, eu estive a baixar os relatórios que o Gavi preparou sobre Angola. Estas 40 recomendações aparecem no relatório de 2013. Quer dizer, estamos em 2024. Tivemos uma década para não estar como estamos hoje. 2013, no relatório de 2013. Agora, repara, mas é uma coisa interessante. Depois, os colegas lá do CIS vão fazer análise um pouco mais detalhada dos comentários ao relatório. Por exemplo, são 40 recomendações, mas, todavia, o não compliance, quer dizer, o incumprimento, são só 3. Que Angola não cumpriu mesmo, negativamente. Depois vamos ver lá mais para frente. Cumprido, na totalidade, são 7. Agora, o que acontece com Angola? O grosso, que são 30 pontos, Angola ficou assim pelo meio. Por exemplo, Mais ou menos. Eles dão um exemplo. O número 1 é criminalizar a lavagem de dinheiro. Está na nossa lei, mas eles põem aqui um ponto. Mas como é que é possível vocês puserem na vossa lei, mas não há nenhuma investigação, não há nenhuma responsabilização, quer dizer, Carlos falou disso, nenhuma condenação. Então, é por isso que estamos a ser penalizados, não é por falta de lei. Está na lei tudo bem, mas não há nenhuma investigação. E eles vão mais além, eles levantam aqui que, por exemplo, sim, a lei também indica, por exemplo, órgãos de investigação, tipo o SIC, para fazer investigação por aí fora, mas eles depois questionam, como é que o SIC até hoje não levanta nenhuma investigação, e depois não há nenhuma condenação pelos tribunais? Este é que é o grande problema de Angola. Não é muita ausência de legislação, a ausência do quadro jurídico. Está lá, mas é a implementação. Aliás, fizemos alterações à pressa, recentemente, fizemos alterações até no Código Penal para satisfazer as recomendações do... Carlos, nós temos uma revisão do Código Penal e essas insuficiências foram supridas no âmbito da revisão. Aprovamos um pacote legislativo que permite a recuperação de ativos por via da Lei 15/16, mas depois há alguns aspectos que é visível que as instituições não se subordinam ao célebre princípio da legalidade. Porque as instituições têm dificuldades de aplicar a lei porque muitas dessas instituições subordinam-se ao princípio da orientação político-partidária. E eu penso que o grande feito nesta governação do presidente João Lourenço seria efetivamente libertar as instituições, torná-las republicanas, mediante um processo de despartidarização. A começar pela investigação Enquanto criminal, nós tivemos um Ministério procurador, Público, tribunais, um procurador instituições, que não é? ele deve aplicar medidas de coação. Aliás, um magistrado judicial, um juiz de garantias, que deve aplicar medidas de coação compatíveis com os factos que compõem o processo, aplica medidas desproporcionais. A primeira mais que se fica é que este órgão de soberania tribunal não é imparcial. E, infelizmente, o grande problema está na credibilidade do setor da justiça, que os crimes de corrupção, a forma como eles são tratados, a forma como a instrução é conduzida, portanto, estão mais para promover corrupção do que combater a corrupção. Vamos voltar ao Gafi. Heitor Carvalho. Eu subscrevo completamente o que disse o Carlos Rosado, mas queria só reforçar aqui uma coisa. É que nós não estávamos na lista cinzenta. Nós já estávamos fora da lista cinzenta. Depois, o diretor da unidade De informação financeira pode dizer como quiser. É a mesma coisa dizer assim, olha, não, o meu filho não reprovou. O meu filho não transitou de classe. Mas também não reprovou. Não chumbou. Ele não transitou de classe. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que ele disse, o que ele explicou, chama-se lista cinzenta. E portanto, o facto é este, é que nós estávamos fora e passamos a estar dentro. Este é que é o problema. Andámos para trás. E é isto que é grave e vergonhoso. Eu tenho vergonha de isto tem consequências na reputação do país. Fora, exatamente, estar fora de um mau funcionamento Quais são as consequências das diretas? instituições, deixa só dizer, estarmos fora e voltarmos a ficar dentro, mesmo depois. Aliás, nós já tivemos a lista negra há uns anos atrás. Não, lista negra é outra coisa. Tivemos na cinzenta, Não, mas estávamos fora de tudo e agora voltamos para a cinzenta. Exato. O problema é que nós já estávamos fora, foi-nos dado até um ano e continuámos fora da lista para resolver os problemas e mesmo depois
possibilidade de irmos ao recurso, chumbámos no exame, permitiram-nos ir ao recurso e chumbámos no recurso outra vez. Esse é que é o grave. Mas sabes que esta... nós devíamos ter vergonha. Sabes que esta coisa era difícil nós passarmos no recurso. Porquê? Porque um dos problemas foi aqueles que o ANDA identificou, que é a abertura de inquéritos. Porque o mais fácil nós fizemos, que é o quê? Que é fazer as leis. Fizemos as leis. Exato. Quando tu fazes as leis, quer dizer que tu seguiste as recomendações. Mas depois tu não aplicas. Dizem, eles vão à lista da corrupção e nós estamos lá em cima. Mas nós andamos para trás, Carlos, porque nós estávamos fora e entramos para dentro. Portanto, claro. Nós andamos para trás. E para explicar a diferença entre a lista negra e a cinzenta, a lista negra é uma questão de opção. Eu não ligo nenhuma ao Gafi, não quero saber do Gafi. Aí vou para a lista negra. Mas faço isso soberanamente. A lista cinzenta, não. Eu quero estar, mas não consigo. E tu sabes o que é que tu perguntas quais são as consequências? Nós já tínhamos, portanto, eu já disse, nós não recebemos dólares, e às vezes as pessoas perguntam, mas eu não sei se a RDC também está na lista cinzenta, mas a RDC acho que não tem problemas de dólares, aliás. Como é que se explica isso, eles têm muito dólar. Carlos? Tem a ver com o terrorismo, eu acho, não é? Tem a ver com o financiamento do terrorismo. Mas a RDC está cheia de terroristas, né? M23. Mas não foram os dólares da RDC que foram para aparecer lá. Nós estamos a falar, quer dizer, aquilo diria, enfim. Aquilo é terrorismo, né? Também é terrorismo. De vez em quando, até também, nós vimos. A União Africana fala em forças negativas, mas são grupos. É a lista cinzenta, o homem está a ser monitorizado. Mas sabes que há aqui, quer dizer, enfim, eu não sei se poderemos dizer dessa maneira, se há um terrorismo internacional ou um terrorismo mais doméstico, não é? O M23 está ali circunscrito um pouco aquela... É um terrorismo doméstico, pronto. Mas eu dizia, quais são as consequências que tu tens? As operações de Angola vão ser mais escrutinadas. Portanto, aquela conta que eu estava a pensar ir abrir na Suíça já vai ser mais escrutinado só pela circunstância de seres angolano e Angola estar na lista cinzenta. Portanto, antigamente a gente Isto afeta as relações do país com os credores internacionais, quer sejam bilaterais ou multilaterais? Claro, quer dizer, afeta. Eu não acho que de hoje para amanhã nós vamos ter os problemas. Porque eu já disse, os problemas de Angola já estavam identificados. As empresas, portanto, essa dificuldade. E o que é que sucede? Se tu tens imagina que tu tens relações com o Banco Angolano, não é? E o Banco Angolano diz que a operação está clara e a operação avança. Agora, mais tarde, as autoridades do país vêm a perceber que isto tem problemas. Eles não vão para cima do Banco Angolano, eles vão para cima do banco que no país fez a operação. Justamente. E depois aplica-lhes multas. E o que é que acontece? Muitos bancos. E tu, para verificar essas operações todas, precisas de investir, tens custo. E eles acham que o risco não compensa. O que não quer dizer que também, durante muito tempo, tivessem recebido o dinheiro de Angola, porque as outras jurisdições não são muito... É a diferença entre a lista negra e a cinzenta. É que na lista negra nós tínhamos muito dinheiro. E, portanto, valia a pena o risco, como está a dizer o Carlos. Embora não cumpríssemos com coisa nenhuma, não cumpríamos voluntariamente, dizíamos abertamente não vamos cumprir, mas tínhamos muito dinheiro. E os bancos e todas essas instituições queriam trabalhar connosco. Quando deixámos de ter dinheiro, tivemos que começar a cumprir. E, efetivamente, conseguimos cumprir e sair da lista cinzenta. E o problema é que voltamos a cair outra vez, andamos para trás. E é isso que é grave. É importante nós metermos isto na cabeça é preciso ter vergonha. Isto é um assunto que desapareceu da linguagem dos angolanos e tem que voltar à linguagem dos angolanos. Nós temos que ter vergonha. Quando fazemos uma coisa mal feita, nós temos que ter vergonha na cara. É este o problema. Por exemplo, vamos voltar a ter vergonha. Só para reforçar, lembra que eu disse, Alves, que havia 3 pontos, né, de non-compliance, que não cumprimos categoricamente. Um deles é interessante, que o Gafi aponta, que é a falta de lei que regula os cassinos.
nós vimos Os casinos, jogos. Sim, tem uma proliferação de casinos aqui em Luanda. Falo em Luanda, mas podemos citar outros lugares da Angola. Isto é preocupante, porque também é uma forma de facilitar a lavagem de dinheiro. As apostas, essas coisas, são pequenas apostas, mas tu somares aquilo tudo, se calhar é algum dinheiro. Não, há prémios de 5 milhões e se multiplicando por 360 dias, mais uns 50, 70 milhões por mês, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E um outro aspecto também de non-compliance tem a ver. Aí eu não consigo entender como é que isso foi possível. Eles dizem que as autoridades não fizeram uma revisão, né, do impacto, ou da efetividade, ou do impacto do seu sistema de combate ao branqueamento de capitais. Quer dizer, supostamente criamos um sistema em Angola, mas não testamos esse sistema para ver se está funcionando cabalmente. Isto aqui é algo que, em meu entender, se houvesse vontade, poderia muito bem ser evitado. Quer dizer que nós criamos o sistema, mas não testamos, nem temos noção da sua funcionalidade. Sim. Ponto 32. O que interessa é fazer a casa. Funciona, não interessa. Então aqui no sistema é a mesma coisa. Wanda, e o terceiro ponto? Ok. O outro também tem a ver com casino, mas tem a ver com eu chamo aqui... o Carlos mencionou no programa dele, tem a ver com os últimos beneficiários. Os beneficiários legais. As pessoas que esquivarem-se muito nas sociedades anónimas, né, nas entidades coletivas. Tu nos bancos, tu vais aos bancos e tu vês a lista de acionistas, começa pelo BAE. Tu lá tens empresas, não tens pessoas como acionistas. Tu tens empresas. Mas não é possível depois ir ao Pacto Social das Empresas? Não tem lá nada, são sociedades anónimas, tu não tens lá nada. E muitas vezes até tens taxas de ferro. Portanto, o que eles querem, o que verdadeiramente é importante saber são, e esse é que é o problema. E porquê que as pessoas não querem? Onde é que estão esses acionistas? Os donos dessas empresas? Estão sentados na Assembleia Nacional, não é? Estão no governo. E, portanto, não querem que os nomes sejam conhecidos. Esse é um dos principais. Nós já tivemos um problema com os PEPs anteriormente, que era, os nacionais não eram PEPs, os PEPs eram só os estrangeiros. Mudamos essa lei. Agora eles andam atrás de nós nesta questão relacionada com os beneficiários. Serem empresas não é problema nenhum. O que é problema é não termos uma lei das empresas que obrigue a empresa a declarar inequivocamente quem são os últimos beneficiários. Esse é que é o problema. Porque empresas acionistas há em todos os países do mundo e é a maneira certa de fazer as coisas. O que tem é que haver uma lei que obrigue a empresa, quando é criada ou quando é modificado a sua composição societária, é obrigada a dizer quem é o último beneficiado. Dizer assim, esta empresa chama-se empresa... Heitor Carvalho Limitada. Mas, atenção... Aí descobriu logo. Chama-se Heitor Carvalho. Mas, atenção, que o último beneficiário é o Fernandes Wanda. Ali tem que estar escrito. E aí, quando eu vou saber a sociedade de Heitor Carvalho, já sei que não é o Heitor Carvalho, que é o Fernandes Wanda, que é o dono verdadeiro daquilo. Mas só uma dúvida, é assim que deve ser? É assim que deve ser. José Rodrigues, jurista, não quero dar uma chega a isso, porque à luz do ordenamento jurídico angolano, a não identificação dos últimos beneficiários viola alguma norma, alguma lei? Certamente, os dispositivos, ou seja, a legislação financeira fiscal impõe o cumprimento deste dispositivo. O grande problema continua a ser a não concretização, portanto, deste desiderato último, que é a legalidade. Portanto, as reformas que foram encetadas no domínio legislativo, elas foram muito bem concebidas, mas o grande problema é a prática, ou seja, concretizar esta legislação, fazer com que ela aconteça e se reflita de forma positiva, quer seja por interesse público, quer seja por interesse dos cidadãos. Nós temos, por exemplo, um grande problema até agora, é que muitas pessoas que abrem contas bancárias, ele está num endereço, por exemplo, mas o endereço que ele tem no bilhete não bate com o endereço que ele reside. E muitas vezes a instituição financeira, para localizar esta pessoa... Zé Rodrigues, aqui em Angola... Fica sem... A maior parte das pessoas que vivem em Angola nem tem endereço. A referência àquele contentor, o embondeiro caiu... É a dia que são esses constrangimentos que faz com que, muitas vezes, a credibilidade das nossas instituições ela é colocada em causa. E repare que as recomendações do GAFI em 2023, nós estamos em 2024,
embora que algumas foram cumpridas, mas as últimas 3 elas não foram observadas, e se foram observadas foi com um déficit muito acentuado, o que leva a que continuamos a não ser um país credível do ponto de vista internacional. Meus senhores... E esse é não sei se vai já concluir o GAFI? Eu ia concluir o GAFI porque queria depois ver se vocês querem falar também do eu queria só sim. destacar esta questão da mensagem que o governo está e o diretor da UIF. Isto é mau para as pessoas, não é? É mau para o país, não é? No sentido de que há uma mensagem dúbia. Mas nós entramos ou não entramos? Nós estamos ou não estamos? Nós precisamos de fazer alguma coisa ou não precisamos de fazer alguma coisa? Alguma coisa está mal ou não está mal? Justamente. Porque esta entrada não é surpresa. Não é surpresa. Toda a gente sabia que a probabilidade de nós entrarmos na lista cinzenta, mesmo com o recurso, porque estas coisas de fazer investigações, estas coisas de haver condenações, não se fazem num ano. Aquilo que era para fazer num ano, o governo fez, que foi o quê? Alterar a lei. Inclusivamente fez sessões extraordinárias da Assembleia Nacional, fez tudo para fazer. E, portanto, esta coisa. O que o Governo está a fazer, de alguma maneira, é controlo de danos. Isto é um dano. E, como tu sabes, o Presidente João Lourenço, sobretudo, tem uma enorme... Ele quer que, internamente, passe a ideia que nós somos bem vistos no estrangeiro, não é? Internamente, o Presidente João Lourenço eu acho até tem uma obsessão que o que os estrangeiros acham de nós é muito importante para a política interna deles. Aliás, vimos com a reação ao último relatório da Fundação Moa Ibrahim, não é? Pronto. Angola melhorou na governação. Justamente. E, portanto, o que o Governo está a tentar fazer é um damage control, é um controlo de danos. Mas esta mensagem é errada até para as instituições, porque nós precisamos, de facto, de melhorar. E, sobretudo, depois há uma coisa, às vezes as pessoas dizem, mas são enfim, instituições estrangeiras que nos querem mandar, não sei. Eu pergunto, das recomendações do GAFI, qual é aquela que nós não devíamos fazer sozinhos? Estás a perceber? Se há alguma recomendação que venham deles, eventualmente a das sanções, não é? Porque uma das coisas também que o GAFI aponta é que nós não temos capacidade de implementar imediatamente sanções, não é? Sim. É uma delas. Aí, enfim, eventualmente, eu admito que pode ser uma questão de soberania, não é? Quer dizer, eu não quero, tu queres-me obrigar a fazer sanções à Rússia, queres-me obrigar a fazer sanções ao Hezbollah, a Rússia ainda vai lá, o Hezbollah que é pior, não é? Se não disseres que não faz ao Hezbollah. Mas é esta a ideia. Portanto, mesmo o próprio discurso do governo tentando desvalorizar uma coisa que é complicada para nós, também é um mau sinal para... Estás-me a dar a deixa para a próxima questão. Quando dizes, Carlos, das recomendações do GAFI, não há nada que nós não pudéssemos fazer sozinhos. Mas agora, e durante agora as reuniões do Banco Mundial do FMI, em Washington, esteve a delegação com o Ministro do Planeamento e a Ministra das Finanças e o Governador do Banco, além do QILAP já contraído junto do Banco Mundial, 500 milhões de dólares para financiar hoje é do próximo ano, ficou, e eu li a entrevista da Ministra Vera Daves à Lusa, em que já admite a hipótese de haver novas negociações com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, Carlos, vem aí o fundo para que nós façamos aquilo que poderíamos fazer sozinhos, sem nenhum polícia externo. Pois, eventualmente, sabes que enfim, está escrito, está dito. Eu, quando houve a mudança na coordenação económica, eu disse que uma das coisas que eu achava que se devia de fazer era chamar o Fundo Monetário Internacional. Já naquela altura? Sim, naquela Isso foi altura. em julho do ano passado. Em julho do ano passado. Como tinha dito já em 2018, quando o Governo apresentou o plano de estabilização, que chamássemos... Mas em 2018 eu até nem era tanto dinheiro, mas agora é também uma questão de dinheiro, é uma questão de credibilidade. Porque justamente as pessoas sabem que nós não vamos fazer as coisas que devíamos fazer sozinhas. No caso do Fundo Monetário Internacional talvez seja mais controverso, há mais controvérsia, mas eu ainda assim também pergunto, dos programas que nós temos com o Fundo Monetário Internacional, qual é a coisa que está mal, que nós não devíamos fazer sozinhos? E, portanto, eu acho que faz sentido. E depois, também outra coisa, eu não sei se te lembras,
que quando acabamos o programa com o Fundo Monetário Internacional, os jornalistas começaram a perguntar o que é que vinha a seguir. E na altura a resposta do governo também era que tinha perguntado ao Fundo Monetário Internacional quais eram as alternativas. E tu sabes, do meu ponto de vista, o que é que provavelmente vai acontecer. Nós temos uma janela para... Vem aí, nós vamos precisar de aumentar os combustíveis outra vez, fazer o phasing out, fazer essas coisas todas. E o governo vai querer alguém que depois, mas eu estou a fazer, mas eu não estou a fazer porque eu quero. Eu estou a fazer porque o Fundo Monetário Internacional está aqui. E se nós viermos a ter algum programa, esse programa vai acabar na véspera 2027, das eleições. ponto final. Justamente. Portanto, é isso que está a acontecer. Agora, neste caso, eu acho que precisamos também do dinheiro. Portanto, sim, temos problemas de tesouraria muito sérios. Justamente. E aí, talvez seja esta uma razão, mas há essa razão fundamental que eu acho que o governo também, enfim, está interessado, que é uma das coisas que o fundo faz é dar credibilidade à política económica. Nós, numa situação de aperto financeiro, precisamos de transmitir essa credibilidade aos nossos credores internacionais. Fernando João, o fundo virá. É mais certo do que duvidoso, não é? Como disse bem o Carlos, a presença do fundo não é muito mais não é muito no sentido de vir apoiar, né, financeiramente, mas para dar esse respaldo, né, dar o tal suporte técnico. Porque há uma série de reformas que o governo precisa fazer, e se você lê o relatório do GAFI, muitas delas estão ligadas às finanças públicas, né, a forma de se gerir as coisas, e o governo sabe que tem que fazer, mas existem anticorpos dentro do partido, né, que sustenta o próprio governo. Né? Por exemplo, essa história aqui que o Carlos estava aqui a mencionar, dos últimos beneficiários das empresas, e não só, né, das participações no sistema bancário. Não sabemos, porque o Carlos teve neste jornal Expansão ainda continua a fazer isso. Né? Este ano fez isso no Fórum Banca, apresenta aos bancos e alguns nomes. Dos acionistas. E alguns nomes. Então, se isso for implementado tal como está sendo recomendado, quer dizer, algumas pessoas vão sentir-se a ser importunadas. E isso não pode ser bom no que toca à estabilidade dentro da governação. Mas há reformas que têm que ser feitas e, como dissemos, nós precisamos ter credibilidade no sistema financeiro internacional. Nós precisamos até, mostra hoje, vamos falar um pouco mais lá para frente, que vamos precisar muito de financiamento externo, e se quisermos ter um financiamento externo de uma forma mais favorável, quer dizer, não com uma taxa de juros muito exagerada. Esse ano, por exemplo, diz a ministra também na entrevista que não foi aos mercados porque estavam a descobrir taxas de 2 dígitos. Agora, se fosse de 1 dígito, ou se for no próximo ano, já iríamos. E qual é a razão pela qual, neste momento, isto é, no atual contexto, as taxas de juros que cobram a Angola são muito altas? Tem a ver também com a própria credibilidade. Sim, e repara, como disse bem o Carlos, é tal coisa que o Carlos disse, que uma vez essa sanção está a ser aplicada agora, em outubro, mas nós já sentíamos esse efeito antes. Quer dizer, porque as pessoas sabiam, como eu disse, essa lista de 40 pontos não é de hoje, é de 2013. Então, aí a comunidade internacional vai acompanhando as visitas que foram sendo feitas, os pronunciamentos, vão monitorizando isto aqui. Onda, isso significa que Angola é vista pelos credores internacionais como sendo um país de risco alto? Sim, alto risco. Alto risco mesmo. É bom, na verdade, não é só Angola, mas grande parte dos países africanos. Mas estamos a falar de Angola mais concretamente. Ainda é vista assim, é encarada desta forma aqui. E mostra isto no próprio relatório da Fundação Ibrahim. Tu reparas, foi um dos 5 que mais cresceu, mas estamos em que posição? Na 36ª posição. Okay? Estamos no top 20, mas a conta é de baixo, não é? É por aí. Então, é isto aqui. Ainda temos um longo caminho a percorrer, é preciso reconhecer isso aqui e começar a fazer reformas. As reformas são necessárias. Heitor Carvalho, o fundo vem ou não vem? É bem-vindo ou não? O Fundo Monetário Internacional é preciso também, acho que, desmistificar um pouco a ação do fundo. O fundo, essencialmente, eu vejo pelo menos o fundo assim, como um credor de último recurso. O fundo existe para tirar os países de situações aflitivas. Por isso é que eu me espanta muito quando as pessoas dizem: mas qual foi o país que cresceu, que se desenvolveu com programas do fundo? Não é para isso que o fundo existe. O fundo não existe para desenvolver ninguém. O fundo existe para tirar as pessoas de um aperto
impossível de manter. Só vamos lá quando estamos no fundo. Só vamos ao fundo quando estamos no fundo. Todos os países só vão ao FMI quando já não conseguem respirar, já estão debaixo d'água. O fundo o que faz é tirar a cabeça do país para fora d'água e deixá-lo respirar e levá-lo até ter pé. Depois, se o país volta a querer insistir, mas eu sei nadar, e anda mais um bocadinho lá para o mar e volta a ficar a afundar, é o problema do país, não é o problema do fundo. Se o país pensa e diz, não, eu vou para a terra e vai para a praia, o país desenvolve-se. Mas o fundo não está lá para fazer desenvolver. O fundo só está lá, no meio do mar, para o tirar e me levar até ele ter pé. Então, mas e é isso que é importante perceber. Nós, quando vamos ao fundo, qualquer país, quando vai ao fundo, é porque já está no fundo. Mas, Heitor, quer dizer, o país nesses avanços e recuos, às vezes ficamos com a sensação de que damos um passo em frente e dois à retaguarda. Como é que fica a dívida? E a dívida vai se avolumando? Haverá alguma implicação direta na dívida também? Agora precisamos de mais de 500 milhões de dólares para o orçamento do próximo ano. Estamos a aguardar o orçamento para a parte final do programa, porque vamos querer saber de onde virão as receitas para financiar o plano. Eu deixava isso para mas eu queria saber essa questão. Pode ser para o Heitor, ou para o Carlos, ou para o Wanda. Isso tem alguma implicação direta na questão da dívida? A implicação direta é que, como o Carlos já disse e o Wanda, os dois já disseram, se tu tentas contratar nova dívida, não consegues. Não consegues porque o dinheiro fica mais caro. Ele diz, sim senhor, eu empresto, mas empresto a 12% ou a 11%. E nós dizemos, é insustentável. 11% não dá. E Aliás, portanto, não se consegue fazer dívida. A ministra Vera Daves disse isso na conferência de imprensa anteontem, que o problema não é que não nos querem emprestar dinheiro. O problema é que nos querem emprestar dinheiro muito caro e nós não temos condições para fazer isso. E, portanto, a própria entrada na lista piora o risco Angola. Isto traduz em quê? Em taxas de juros mais altas. Por muito que digam que não é, que é a mesma coisa, que não estamos, que não sei o quê, isto são coisas concretas. Tem capacidade de contratar. Justamente, isto não se discute. Isto é quando nós fomos falar com os credores e fomos pedir empréstimos e estivemos a falar com eles, é isto que nós vamos ter. E repara, há aí um livro, não sei se é um livro ou se é um artigo interessante, em que dizia também o seguinte, é que, portanto, o Wanda já disse que nós pagamos taxas de juros muito altas. Eventualmente, nós pagamos taxas de juros mais altas do que devíamos, por causa justamente da percepção que as pessoas têm sobre nós e sobre Angola. E esta percepção é dada pelos relatórios internacionais, é dada por estas coisas, não é que sejam obrigatórios. Por exemplo, o Mo Ibrahim, também é preciso reconhecer que a circunstância, as pessoas dizem, estamos nos 5%, não estamos nada. A única coisa que aconteceu foi que estivemos entre os 5 países que mais progressos fizeram nos últimos 10 anos. Mas nós continuamos, melhoramos, acho que éramos 45º ou não sei o quê, e agora somos 36º. Portanto, é uma melhoria, mas ainda é muito baixa. E, portanto, tudo isto se traduz depois nas negociações, na fixação das taxas de juros, porque uma parte importante das taxas de juros tem que ver com risco. O risco é a possibilidade de nós pagarmos ou não pagarmos. Somos um país corrupto. É a probabilidade de roubarem dinheiro e não temos dinheiro para a dívida, é melhor. Mas a Ministra das Finanças dizia justamente isso, que nós não temos problemas de dinheiro. Se calhar todos os dias temos à porta pessoas a quererem nos emprestar dinheiro. O nosso problema é não aceitarmos, e acho que fazem bem, é responsável fazer isso, não aceitar empréstimos em condições que não sejam. Isso é sempre assim, quer dizer, os mercados de crédito, quanto mais obscuros forem, há mercados de crédito a 50% ao dia. E há sempre gente para emprestar. Mas é 50% ao dia. Estás de 3 dias e pagas 150% daquilo que já é como ir. Não, vai às Quinguilas, pede $100, depois ela vai te cobrar no fim do mês $150. Pagas os 100 mais 50. É isso. Portanto, mercados para oferecer dívida há sempre. Tudo depende do custo dessa dívida. Porque, já sabes, se aquilo é um mercado muito problemático, o que é que o credor faz? Já sabe que vai haver 20 ou 30% que não vão pagar, então os outros têm que pagar por aquele. Mas eu há bocado falei da tesouraria
do governo. Como é que estamos? Há falta de dinheiro, né? Problemas de tesouraria. Este mês os salários ainda também, não recebi. Também demoraram, estão a demorar. Alguém disse. Hoje são 2 de novembro, não é? Fernando Joanda, Angola tem ou não tem dinheiro? Tem, mas não tem. Há quem diga que a AGT tem que ir ao bolso das empresas Não, todas para pagar o salário. Eu acho que a Angola tem muito dinheiro. Gasta muito mais. Sim, E muito mal. Gasta, o problema, o nosso problema não é dinheiro. Nós temos um orçamento. O nosso orçamento é... dá para fazer para aí uns 4 orçamentos de alguns países africanos. O timing dinheiro temos muito. da cobrança, como explicou a ministra da outra vez. Vês? Uma coisa é você saber, ok, que eu vou receber no dia X, mas outra coisa é que tens que pagar no dia Y. Essa diferença. Mas em que é que ficamos? Há ou não há dinheiro? Não, nominalmente, digamos sim que há. Se tu tens o teu salário, as tuas coisas, se tu quiseres gastar mais do que cobras, entras em apuros, e esse é que é o problema. E se ainda por cima gastares mal aquilo que tu ganhas, tens problemas. Aqui eu estou de acordo, repara, nós só somos economistas porque existe escassez, não é? Como assim? Não estou a perceber. A ciência económica é a ciência da escassez. Os recursos não chegam para tudo. Em nenhum lado, não há ninguém. O Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele pode ter muito dinheiro, mas ele tem falta de tempo, não é? Aquela cabeça a fervilhar como fervilha, ele não consegue arranjar tempo para resolver os problemas, para fazer as invenções todas que ele quer. Portanto, a economia é isso, é escassez. E só existem os economistas para estudar a alocação dos recursos, senão nós não estávamos aqui. Portanto, dinheiro falta sempre, os recursos não chegam para tudo. Mas quando nós dizemos que é mal gasto, gasta-se muito e muito mal, os gestores dos nossos dinheiros, do dinheiro de todos nós, não têm consciência disso? Mas eles no discurso estão sempre a dizer que tem que gastar. A Ministra das Finanças é uma delas, está sempre a dizer, a falar e preocupada com a qualidade da despesa pública. Sim, tu lês dessa vez, pela primeira vez, eu estive a rever as anteriores, não aparece a estratégia da política financeira, dessa vez aparece. Lembras daqui o ano passado, não é? Que estávamos a cobrar a estratégia de endividamento. Já colocaram. Mas, e repara, graças ao Estado da Nação. E eu sei Bacas também. Os documentos de fundamentação e tudo o resto falam sobre isso aqui. Temos que melhorar a qualidade da despesa. Quer dizer, no papel, está lá. Meus senhores, não querem dar exemplos de má despesa aqui em Angola nos últimos tempos? Não podemos esperar isto pelo orçamento. É que isso é o assunto É um assunto do orçamento, não é? orçamento. Então, mas isto tem justamente a ver com o orçamento. Mas não temos que esperar, embora estamos a guardar para o fim, mas o tempo não para, não é? Podemos ir falando do orçamento e depois, se há alguma coisa que quisermos repescar mais lá para frente, faça. O orçamento, qual é o valor do orçamento? Já entramos no orçamento. São 34 bilhões. 33 bilhões. Não. É 34 mesmo. Carlos, tu apresentaste o orçamento anteontem. Para mim são 21 bilhões. Não. Que é a despesa fiscal. É o seguinte, exatamente. Isto é que interessa. Vamos agora segmentar melhor. Heitor Carvalho, qual é o valor do orçamento e explica bem porquê que é esse o valor. O que é um orçamento? É uma previsão de receitas e despesas. E também de como financiar o déficit, se houver déficit. Quer dizer, como é que eu, se gastar mais do que o que ganho, vou arranjar dinheiro para pagar esse gasto excessivo. E também, como é que eu, sendo obrigado a pagar dívida antiga, portanto fico sem aquele dinheiro que eu tenho que pagar da minha dívida antiga, como é que eu reponho esse dinheiro para continuar a gastar aquilo que tenho previsto? É isso. Portanto, o mais importante de tudo, a primeira questão a debater é quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. E o que está previsto neste orçamento? Está previsto gastar 21 bilhões, que não é assim um crescimento muito grande, porque este ano nós gastamos 18 bilhões.
E se tivermos 19% de aumento de inflação, esses 19, é a previsão? Esses 17,9%. Esta é a previsão de inflação para o próximo ano. Heitor, microfone. Se esses 17,8 bilhões executados o ano passado, é o que está no orçamento, forem multiplicados por 1,193, ou lá que é, já não sei se é 1,193 exato, isto dá 21,2